tem uma figura que eu admiro muito, chama-se Néstor Kirchner. Néstor Kirchner teve a coragem de colocar no programa eleitoral dele e depois no programa de governo a punição aos torturadores. No Brasil, a gente não tem isso. Não tem nenhum partido de esquerda que tenha no seu programa a punição aos torturadores. Você tem, individualmente, você tem valorosíssimos parlamentares e personalidades que colocam isso abertamente. O Néstor Kirchner, quando assumiu o cargo de presidente, a primeira coisa que ele fez foi propor, ele tinha maioria no Congresso, ele propôs a revogação da lei da obediência devida e a lei do ponto final. E ele, como presidente, revogou os decretos de indulto dos militares assassinos. Porque, diferente do que tem a lenda, que no Brasil aqui nenhum arquivo foi aberto, que na Argentina todos os arquivos foram abertos, que lá sempre se puniu, e julgou e puniu os torturadores, que é mentira, tanto uma coisa quanto outra. No Brasil, os arquivos, exceção dos militares, estão abertos. Você vai no Arquivo Nacional, está lá cheio de documentos. Então, essa coisa de mentir sobre a sua própria história para justificar a inação. Tá? Nós na Comissão Nacional da Verdade, nós apuramos com material do SNI que está no Arquivo Nacional. Isso lá tem. Na Argentina, quando a ditadura caiu, que aqui não caiu, ela passou adiante, né? O abacaxi, lá na Argentina, o governo do Raul Alfonsín, ele impediu que a justiça processasse os torturadores, porque dizia que eles obedeciam ordens. Então, ele cria uma lei chamada Lei de Obediência Devida. Então, não pode fazer isso. Aí a justiça, provocada pela esquerda e pelos advogados progressistas, começa a processar os mandantes. A obediência devida, então vamos aos mandantes. Aí vem outro democrata, esses que nos infernizam a vida, eles criaram, o Carlos Menem cria a lei do ponto final, dizendo não tem que processar ninguém e acabou-se. E dá o indulto a todos os que tinham sido condenados. E aí a Argentina ficou na situação idêntica a nós no Brasil. Não tem. Os arquivos na Argentina não tem nenhum aberto. É mentira. A guerrilha de Tucumã, tal qual a guerrilha do Araguaia, não tem um documento oficial. Agora, a guerrilha de Tucumã, os arquivos estão abertos aos participantes. Só que os participantes todos foram executados. Então não está aberto coisa nenhuma. É um papo furado. Agora, o Néstor Kirchner, que é o que eu queria chegar, ele, quando assume, ele reúne as Forças Armadas perfiladas no pátio e faz um discurso em que ele diz: eu não tenho medo de vocês, com o dedo assim. Eu não tenho medo de vocês. Eu sou o presidente da República. Se vocês não querem obedecer a mim e à Constituição, me derrubem. Aí é motim, é sublevação. Mas eu não tenho, eu sou comandante em chefe das Forças Armadas e vocês vão me obedecer. Essa voz de comando, que militar entende, é voz de comando, no Brasil não há. No Brasil, a transição da ditadura para a democracia foi feita sob ameaça. As Forças Armadas, tal qual uma organização criminosa, ameaça a sociedade dizendo que não pode punir os torturadores, porque pode haver um retrocesso político. Retrocesso político era o apelido, a senha que eles davam para dizer o seguinte: se insistir, a gente volta a prender, torturar e matar. Tá? Porque os doicotes estavam funcionando ainda. Então, eles ameaçam as instituições, e aí duas figuras que eu considero execráveis, tá? Ulisses Guimarães e Tancredo Neves, fazem a transição por cima, contra a vontade da esquerda, e fazem o compromisso de não punição. Só que esse compromisso se mantém
lamentavelmente. Quando a Dilma sofreu o golpe, ela tinha extinguido o GSI. A primeira providência do golpista Rastaquera, do Michel Temer, foi recolocar o GSI e colocar Sérgio Etchegoyen. Quem é Sérgio Etchegoyen? É o cara que processou a Comissão Nacional da Verdade, que comprovadamente acusou o pai dele, Léo Etchegoyen, de ser torturador, mandante. E o tio dele, Ciro Etchegoyen, de ser o chefe, o comandante da Casa da Morte de Petrópolis, onde o João Macena foi assassinado, o Irã Lima Pereira foi assassinado, o Davi Capistrano da Costa foi assassinado, o Paulo Itar Celestino, a Inês Etienne foi torturada lá, minha amiga querida Inês Etienne. E aí esse cara que processou a Comissão Nacional da Verdade por causa do seu pai e do seu tio torturadores, é colocado lá para ser o chefe do GSI. A partir daí, eles puxam o chorume da ditadura, que é o Bolsonaro. O Bolsonaro traz junto com ele o Heleno, que era chefe de gabinete do Silvio Frota, golpista contra o Geisel, que é o pior dos piores, consegue ser. E aí a gente precisa entender que essa gente não tem pudor, não tem um mínimo de trava. E a gente precisa dizer para eles, a sociedade brasileira precisa dizer para eles, nós não temos medo de vocês. E essa conversa de que o Ministério da Defesa autoriza ou não autoriza, eles não autorizam nada. Se quiser, vai autorizar pintar meio fio. Isso eles podem fazer à vontade, porque esse relatório da CPMI é triste, porque lá está escrito Walter Braga Neto, não está escrito General Walter Braga Neto, que é o interventor no Rio de Janeiro, que é quando o período dele lá é quando assassinam a Marielle Franco e o motorista Anderson, quando o exército mata uma família de negros, um pai, mãe e uma criança com 80 tiros. Então, esse daí é o Bolsonaro em pessoa, ele é o criador do Bolsonaro. Mas ele é colocado como Walter Braga Neto, tirando o caráter que ele é militar. Ele é um general, como todos os outros, não podem ser colocados com nome, mas tem que colocar patente junto, porque eles são militares. E isso mostra que a gente não aceita, absolutamente não aceita, a tutela dessa gente, porque essa gente não tem condições de tutelar nem um quartel, porque eles mataram mais brasileiros do que em guerra com estrangeiro. Eles são muito valentes para cortar as cabeças dos guerrilheiros e guerrilheiras do Araguaia. Eles não têm capacidade de entender que eles têm que defender o Brasil. No meu livro, General Golbery e o Entreguismo Militar Brasileiro, eu mostro que o Golbery é o cérebro dessa geração. Está lá no livro dele, não meu, no livro dele, Geopolítica do Brasil, nós defendemos os Estados Unidos, porque os Estados Unidos defendem o capitalismo e o cristianismo. Se um general brasileiro diz que defende outro país, é sinal de que esse exército não serve para coisa nenhuma. Agora, na Escola Superior de Guerra, onde ele reinava, o que ensinavam era o neoliberalismo extremado, ultra extremado, e golpe. Eles formaram geração de golpistas na Escola Superior de Guerra, onde ele, general Golbery. E essa frase, nós defendemos os Estados Unidos porque defende o capitalismo e o cristianismo, é charmoso na boca de um general que tinha uma aparência de culto, era um ignorante, mas ele tinha uma coisa muito pernóstica. Quando chega na mão de um delinquente, de um marginal como Bolsonaro, vira bater continência para a bandeira,
falar para o presidente dos Estados Unidos, eu te amo, quer dizer, é assim, a coisa mais deprimente que a gente vê, mas é a própria doutrina de segurança nacional, que o inimigo é o povo brasileiro. Então, eu não tenho ilusões de que essa comissão vai ser criada, porque se for criada, vai ter alguma trava para ser bem suave, bem branda, porque não pode ofender aqueles que não permitem sequer que se investigue a corrupção do Pazuello. Não dá para esquecer disso. Nós não estamos falando de mortos e desaparecidos políticos durante a ditadura militar. Nós não estamos discutindo o entreguismo deles, porque eles cometeram em 21 anos crimes de lesa humanidade e de lesa pátria. Nós não estamos discutindo isso. Nós estamos discutindo os caras matarem 700 mil pessoas porque queriam ganhar dinheiro com a vacina, porque estavam um pouco se lixando para a população. Então, essa gente que não permite investigar a corrupção não vai permitir que investigue os crimes de lesa humanidade, que são previstos na Convenção de Genebra, que um militar deve não só às leis brasileiras o respeito, mas às convenções de Genebra. Eles quebraram com todas as convenções de Genebra. Tudo. Eles pouco se lixavam. Cometeram crimes de bandidagem. Quem é o chefe da contravenção no Rio de Janeiro? Capitão Ailton Guimarães Jorge. Quem é capitão Ailton Guimarães Jorge? É o capitão Guimarães do DOI-CODE, que, enquanto era capitão do DOI-CODE, ele fazia segurança para o bicheiro dos lagos do Rio de Janeiro, da região dos lagos. E depois, se eu posso fazer isso, o que ele fez? Matou o cara, segundo consta, matou o cara e assumiu para ele. E depois ele foi expulso do Exército, porque o Exército falou, aí fica demais, né, cara? Então você sai daqui. Então, com isso, a gente tem que lembrar sempre o que está faltando, e aí eu concordo com você, Maria, quando você diz que está no momento certo, está no ponto, o cavalo encilhado, passando na frente. É o momento de dizer o seguinte, estou pouco me lixando a opinião de vocês. Vai ter a comissão e ponto final. Este é o momento de dizer, nós não temos medo de vocês. E vocês têm que obedecer à Constituição, têm que obedecer ao comandante-em-chefe das Forças Armadas. Eu, conversando com 2 coronéis em Brasília, quando eu estava trabalhando lá, eles falaram para mim uma coisa. A Dilma nos causou muita estranheza, uma mulher, mas depois a gente viu, ela tinha autoridade. Ela, quando o chefe da Casa Militar se atrasou para entrar no carro, e aí disseram, olha, o general tem que... Ela falou assim, ele que vai de táxi, que eu estou indo embora. E foi. Agora, o Lula dialoga com... Pergunta a opinião para general, e dito pelos coronéis, não se pergunta a opinião para militar, dá ordens, porque eles obedecem a ordem. E o Lula quer discutir se eles topam ou não topam. Eles não têm que topar. Tem que repetir a frase do Néstor Kirchner. Nós não temos medo de vocês. Se quiser dar golpe, dê. Assumam isso. Mas eles não vão dar golpes por um motivo só. Porque eles obedecem, não ao presidente da República, eles obedecem... aos Estados Unidos. Eles obedecem à Conferência dos Exércitos Americanos, comandada pelos Estados Unidos. Tem uma hierarquia própria. E eles têm que dar golpe ou não dar golpe se os Estados Unidos autorizarem. Não autorizou? Não dão. Então, assim, nós não temos medo de vocês. Acho que esse tem que ser o recado. E aí cria-se de volta a comissão com poderes ampliados, inclusive.